Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte. Problemas de audição eles têm sido observados em pacientes submetidos à quimioterapia devido à ototoxicidade, ou seja, danos no sistema coclear resultante da exposição a substâncias químicas. Existem várias substâncias ototóxicas utilizadas no tratamento de diversos tipos de câncer, por exemplo, a cisplatina. Temos aqui a sua fórmula molecular. A obtenção da cisplatina ela pode ser feita a partir de uma reação química cuja equação não balanceada está representada a seguir. Aí temos aqui essa equação não balanceada. Considerando que 100 gramas do composto NH4,2-PtCl4, né, esse composto aqui, eles foram colocados para reagir com 1 mol de NH3, quanto em gramas de cisplatina pode ser produzida aproximadamente. Então a gente tem esse composto reagindo com NH3. O exercício ele deu para a gente uma massa desse composto e deu para a gente um número de mols de NH3 e ele vai querer saber qual que é a massa produzida, né? A massa é quantos gramas, isso mesmo, a massa de cisplatina produzida. Ou seja, possivelmente aqui a gente vai ter um cálculo de reagente limitante e excesso. Vamos pegar o reagente limitante, um desses dois aqui, para comparar com o produto e acaba o exercício por aí. É um exercício de cálculo estequiométrico mesmo, bem comum, tá? Aqui o que a gente vai precisar, vou passar essa equação química aqui para baixo, para a gente poder fazer o balanceamento químico dela. Bom, vamos aqui ao balanceamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os dois lados da equação e observar quem que a gente tem igual do lado dos reagentes e do lado dos produtos, né? E quem que tem de diferente. E aí a gente vai balancear esses que estão diferentes. Temos aí nitrogênio, hidrogênio, platina e temos cloro, todos do lado dos reagentes e também do lado dos produtos, nitrogênio, hidrogênio, platina e cloro. Quantos nitrogênios temos nos reagentes? Aqui nós temos 1, vezes esse 2 que está aqui fora do parênteses, teríamos 2, mais 1 que está aqui, temos 3. Do lado dos produtos eu tenho 1, mais 1 vezes 2, também tenho 3. Hidrogênios, eu tenho 2 vezes 4, temos 8, mais 3 aqui, ó, vai dar 11. Então, do lado dos produtos, temos 4 hidrogênios aqui, mais 2 vezes 3 são 6. 6 mais 4, temos 10. Bom, platina primeiro, temos uma platina aqui e uma platina aqui, então eles são iguais. Cloro, nós temos 4 do lado dos reagentes e do lado dos produtos nós temos 1 mais 2, temos 3 cloros. Beleza. Para balancear a equação, a gente pode utilizar o método do macho, balanceando primeiro metal, depois um ametal, que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio, depois carbono, hidrogênio e oxigênio nesta ordem, tá? Metal, nós temos a platina para balancear. No caso, temos uma platina de um lado e uma do outro, então está balanceada. Vamos para o ametal, temos o cloro ou nitrogênio. Vou começar aqui com o cloro, tenho 4 desse lado. Do outro lado, para ter 4, como aqui eu já tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu vou colocar um 2 aqui. Balanceei o cloro. Porque eu vou ter 2 vezes 1, vou ter 2 cloros agora do lado dos reagentes, mais aqueles 2, do lado dos produtos, mais aqueles 2 que já estavam lá, a gente tem 4. Ficaram iguais, então estão balanceados. Mas eu acabei mexendo com a quantidade de nitrogênios. 2 vezes 1 são 2, mais 2 que tem aqui, eu vou ter 4 nitrogênios. E com hidrogênios também, 2 vezes 4 são 8, mais o 2 vezes 3, que eram 6, né? A gente vai ter 14. 14 hidrogênios. O que mais a gente tem? Platina ainda continua 1 aqui, normal. Vamos para o outro lado. Balancear agora o outro ametal que a gente tem, que é o nitrogênio. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 1 são 2 nitrogênios, mais 2 ali vão ser 4. Então, a gente balanceou o nitrogênio.
Esse 2 multiplica por 3, então são 6 hidrogênios, mais 2 vezes 4 eram 8 aqui, né? 8 com 6 dão 14, então hidrogênio está balanceado também. E a platina eu acabei não mexendo, aqui tinha um e do outro lado também tem um, tá todo mundo balanceado. Isso aqui é só um rascunho que eu fiz aqui, tá? Você não precisa colocar esse rascunho aqui quando você vai fazer o balanceamento. O importante é que você coloque aqui, ó, do primeiro composto para 2 de amônia, formando 2 de cloreto de amônio e 1 aqui da cisplatina, que são os números de mols que a gente tem, e a gente vai precisar desses valores para poder fazer o cálculo estequiométrico. Bom, vou apagar aqui rapidamente esse rascunho que a gente fez e fazer uma análise que é importante com relação a quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante para poder terminar esse cálculo. Com relação a reagente em excesso e limitante, o exercício ele deu para a gente a massa desse composto e o número de mols de NH3. Como ele deu a massa do NH4 2PtCl4, a gente vai precisar tirar a massa molar desse composto. Isso aqui você vai precisar de alguns dados da tabela periódica para fazer esse cálculo, tá? O nitrogênio tem massa 14 na tabela, a massa do hidrogênio é igual a 1, a massa da platina e a massa do cloro, ó, a do cloro é 35,5 e a da platina é 195. Isso aqui você consulta numa tabela periódica, tá? O exercício não deu, mas tinha tabela nessa prova para consultar. Hidrogênios, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Nitrogênio, 2 vezes 1, 2 vezes 1 eu tenho 2. Platina eu só tenho 1 aqui, né? E cloro eu tenho 4. Então, a gente vai fazer aqui essas multiplicações. 14 vezes 2 é 28, 1 vezes 8 é 8, 195 vezes 1 é 195, e nós temos aqui 35,5, se a gente multiplicasse por 2, isso aqui daria 71. Então, vezes 4, 142. Aqui é só a gente somar esses valores. 142 mais 195, mais 8, mais 28. O resultado da soma da massa de todos esses elementos seria a nossa massa molar, que é igual a 373 gramas por mol. Ou seja, a gente tem 373 gramas desse primeiro composto para cada um mol dele. Como a gente só tem um mol nessa questão, então eu vou falar que eu tenho 373 gramas dele. E esse 373 gramas dele reage com 2 mol de NH3. Só que o exercício fala que a gente tem 1 mol de NH3. E fala também que a gente tem 100 gramas de quem? Desse composto aqui. Ó, 100 gramas do composto e 1 mol de NH3. Eu vou usar só um deles. Eu vou colocar aqui, se eu tiver 100 gramas desse composto, qual o número de mol de NH3 que eu vou precisar para fazer essa reação? Aí, regrinha de 3, 373 vezes x, 100 vezes 2 vai dar 200, vou passar o 373 dividindo, x é igual a 200 dividido por 373. Fazendo essa divisão, 200 dividido por 373, você vai chegar no valor de 0,53, que vai ser a massa não, vai ser o número de mols, né, que a gente tem de NH3. Só que, olha só como você tem que interpretar a questão. Se eu tivesse 373 gramas desse composto aqui, eu precisaria de 2 mols de amônia. Mas o exercício disse que eu tenho 100 gramas dele. Então, quanto de amônia eu preciso para reagir com os 100 gramas que eu tenho desse primeiro composto? Essa massa que está aqui, ó, é a massa de amônia que eu preciso para reagir com todos os 100 gramas desse primeiro composto que está aqui. Mas o que eu tenho de amônia é essa quantidade? Não. A quantidade de amônia que eu tenho é essa daqui, ó, 1 mol de NH3. Se eu tenho, ó, observe, se eu tenho 1 mol, só que eu preciso para reagir 0,53 mol,
Isso significa que se eu reagisse, né, ó, então isso aqui é o que reage, é o 0,53. Se eu pegar 1 menos 0,53, vai dar 0,47. O que é isso? É o número de mol de NH3 que vai sobrar, ou seja, que está em excesso na reação. Logo, a gente percebe aqui que a amônia é o reagente em excesso e o reagente limitante é esse composto que a gente tem aqui inicialmente. Esse é o nosso reagente limitante, a amônia é o reagente em excesso. E qual que é a importância de saber disso? Que é o reagente limitante que a gente pode comparar com o produto para fazer a estequiometria. Eu não posso usar o reagente em excesso, tá bom? Então, vou copiar essa equação química ali embaixo, novamente, ó. Vou printar, copiar ela aqui. Só colocar aqui os nossos coeficientes certinhos. Aqui era 1 para 2 para 2 para 1. E agora a gente vai fazer o seguinte cálculo. Uma massa de 373 gramas de... Eu não vou copiar o nome desse composto não, está muito grande. Desse primeiro composto aí, nós vamos formar qual massa de PTNH3Cl2? Por que você vai usar massa de novo, professor? Porque o exercício me deu a massa desse composto, por isso eu estou usando massa dele, tá? Só que ele me pede a massa da cisplatina, então você precisa calcular dela aqui também. Aí vou abrir um espacinho aqui em cima e a gente faz o mesmo cálculo que a gente tinha feito lá em cima, tá? Então vai ser assim, ó. Aqui eu tenho a platina aparecendo, a massa dela é 195. O nitrogênio, vou colocar um 2 aqui para dizer que ele está aparecendo duas vezes, tá? Ó, é 2 vezes 1, tá 28. O hidrogênio, a massa dele é 1, né, vezes 6, porque eu tenho 2 vezes 3, 6, vai dar 6. E o cloro, 2 vezes, né, vai dar 71. Aí aqui é só a gente somar. Somando esses valores que a gente tem aqui, ó, 71 mais 6 mais 28 mais 195 vai dar 300. A gente vai ter 300 gramas de cisplatina. Então, voltando aqui no exercício, se eu utilizar 373 gramas do primeiro composto, nós vamos formar 300 gramas de cisplatina. Como eu tenho 100 gramas do primeiro composto, qual vai ser a massa em gramas formada de cisplatina? Regra de 3 para a gente descobrir. O 373 vai multiplicar por x, o 100 vai multiplicar pelo 300. Aqui a gente vai ter 30000, o que dá 30.000, né? E do outro lado, o 373 vezes x. O 373 vai acabar passando dividindo e o x vai ficar aqui isolado. Aí, fazendo essa divisão de 30.000 dividido por 373, você chega no valor de 80,4, 80,45. Tá? Então, 80,42 gramas de cisplatina. E pronto, encontramos aqui, ó, a massa que a gente estava procurando desse produto, que seria formada por meio de 1 mol de amônio, que é reagente em excesso, e também 100 gramas, né, daquele outro composto ali. 80,42, vamos dar uma olhadinha aqui nos gabaritos. A gente está procurando uma massa aproximadamente, letra B, 80. Bom, pessoal, terminamos aqui um exercício sobre cálculo estequiométrico. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais.